Os telespectadores, conforme eu tinha falado ontem, hoje já tem novidades em São Paulo com relação à estiagem. 6 municípios já estão em situação de emergência e 1 em calamidade pública. São Paulo vai ter seríssimos problemas com a água. Está havendo uma ronha aí, governo federal, governo de São Paulo, aquela coisa toda, porque nós estamos em um ano político, faltou investimento, ou não teve investimento, não sei o quê. Enfim, os paulistas estão tendo problemas seríssimos com a estiagem, com a falta d'água. E, obviamente, as vazões que estão sendo prejudicadas em função da estiagem estão impedindo a geração de energia elétrica mais barata, que é a energia elétrica hidrelétrica, das hidrelétricas. Resultado disso, nós vamos ter que pagar energia mais cara pelas termoelétricas. Lógico, normal, etc. Resta saber agora como São Paulo vai conseguir resolver o seu problema. Nós, aqui na nossa região, não estamos sabendo resolver. Nós temos problema, está normal, chuva, etc. Tal. Só que nós vamos ter problema da água aqui em Bento. Eu estou dizendo isso há muito tempo. Tem gente que já está se preocupando também. A comunidade na internet se preocupando com o problema da nossa água. Nós não temos água, ela vem de outros municípios. E o que é que nós estamos fazendo para, pelo menos, amenizar um futuro muito próximo que nós temos pela frente com carência de água? Abra o olho que cavalo não desce escada, dizia Ibrahim Suede. Mas estamos chamando atenção. Vamos ver, quem sabe uma hora dessa, os ouvidos deixem de estar surdos na nossa comunidade como um todo. Vazão das cataratas do Iguaçu. 3 dias, 73% de queda na vazão das cataratas. Se isso não é de apavorar, eu não sei mais o que nós temos, com o que nós temos que nos preocupar. 73% de vazão num rio que nem é o Rio Paraná, que forma as cataratas do Iguaçu, o Rio Iguaçu, etc. Olha, é altamente preocupante. Acho que o assunto já deve ser de preocupação nacional, não só ali daquela região de São Paulo e do Sudeste, onde nós temos problema de falta de chuva. O assunto é sério. Suzane von Richthofen. Por incrível que pareça, o tempo passa. 12 anos faz que essa moça está presa. Agora foi-lhe dado o direito de ter a prisão domiciliar, o semiaberto, em razão do cumprimento de 1/6 da pena. Ela foi condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais. Você se lembra? Hélio, o namorado, os irmãos Cravinho, o cunhadinho ajudou a matar os pais de uma forma brutal, um crime hediondo, dantesco, enfim. Mas ela cumpriu um 1/6 da pena. O Ministério Público está recorrendo. Mas, legalmente, lei das execuções penais, que muita gente nem sabe que existe, e vai para a internet, fala bobagem de monte aí, porque bandido, porque corrupto, não sei o que. Não, está na lei. A lei não é uma lido da lainha. A lei é uma coisa que é feita para ser cumprida. E o juiz está dando a sentença lá para que ela cumpra, já cumprido 1/6 da pena, ela cumpra o resto no semiaberto. Vai conseguir? Não sei o que vai acontecer com o recurso do Ministério Público, mas o juiz disse que ela já cumpriu com as normas legais necessárias para ser liberada para cumprir no semiaberto. Suzane von Richthofen. Os irmãos Cravinhos já estão soltos desde o ano passado. Cumpriram 1/6 da pena deles e estão no semiaberto. É a lei brasileira, a lei das execuções penais, que um monte de gente desconhece e fala só porque tem boca, porque simplesmente são os papagaios que repetem tudo que os outros escrevem, dizem, falam, compartilham, aquela coisa toda. Ontem pela manhã, um repórter de uma rede nacional de televisão entrevistou uma pessoa. Ela estava emocionada, quase chorando, e disse ela nessa entrevista ao vivo que ela tinha chegado perto do corpo do senador, ex-governador lá de Pernambuco, que morreu, candidato a presidente da República, Eduardo Campos, que ela chegou a ver, olhar os olhos dele. Agora está comprovado que era um imbecil, um maluco, um alienado mental, que aproveitou luzes, câmera lá e foi lá falar bobagem. Isso é normal.
Faz parte do ser humano, ele vê uma televisãozinha, aí vocês vê aqueles pescocinhos pinchados lá, querendo aparecer atrás do repórter, aquela coisa toda. Obviamente ele não viu o corpo do Eduardo Campos, porque agora se sabe, houve uma mutilação total dos corpos. Como ele pode ter visto? Pois é. Esse é o grande problema que tem a televisão ao vivo. De repente aparece um cara desse falando bobagem. Mas enfim, só para constar como é importante a seriedade na televisão. Não dá para botar o microfone na boca de qualquer um. Lembra quando botaram o microfone na boca da mãe do Pichote, lá depois que ele foi morto? Aquele bandido lá do Rio de Janeiro? Pois é. Aí chora, vai, comove, aquela coisa toda. Uma pena, lamentável. A Alemanha veio para o Brasil, investiu dinheiro aqui, contratou uma empresa aqui, uma empresa de alemães que viviam no Brasil, para que criasse aquele centro de treinamentos lá na Bahia. Pois a Alemanha foi embora, agora faz um mês e pouco, né? Foi embora e agora apareceu conta para pagar aí. 500 mil reais de dívidas, conta de luz, enfim, uma série de coisas que ficaram pendentes. Não foram pagas pela Alemanha. Quer dizer, agora tem que se apurar se for realmente a seleção da Alemanha, a Confederação Alemã de Futebol que ficou devendo, ou foi essa empresa de alemães, não tem brasileiro não, eles viviam no Brasil, são aqui no Brasil, mas criaram uma empresa para fazer a construir aquilo tudo, enfim, dar toda a estrutura que a Alemanha precisava na Copa do Mundo. Olha só, será que eles já aprenderam os métodos brasileiros aqui, os alemães aqui dessa empresa? Vai ter desdobramento isso tudo, certamente. Nós vamos ter desdobramentos. Agora, antes de se acusar a Confederação Alemã de calote, não sei o quê, é melhor a gente apurar melhor, muito melhor, essa situação toda. Mas eu fico pensando, se tivesse sido a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, em outro país, sair e ter acontecido isso, o mínimo que eles iam dar de importância era se eram alemães, era não sei o quê, ou se tinha outra empresa ou não na história. A CBF ia ser triturada pela imprensa, não tenho dúvida disso. Faz parte, né? Termina hoje a 45ª Convenção Logista, que trouxe para Bento Gonçalves mais de 2.000 pessoas aqui, com palestras, etc. Hoje à tarde vai estar lá no Parque de Eventos os candidatos ao governo do Estado, a Ana Amélia, o Tarso Genro, enfim, todos eles, para em 25 minutos exporem a todos os presentes lá os seus projetos, planos de governo. Mais uma vez, Bento recebendo esses candidatos ao governo do Estado. É a segunda vez. Isso é muito bom para nós, nossa cidade, para nós podermos ouvirmos o que eles têm a dizer e depois cobrarmos deles o que eles prometeram, o que estão prometendo. Tomara que nós tenhamos uma boa memória a partir de janeiro do ano que vem para cobrar dessa gente toda aí, seja ele quem for o eleito. Fim de semana, o Internacional vai para Goiás jogar contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Jogo fácil. O Internacional está no embalo total aí, vice-líder, está sobrando, etc. Tal. E o Grêmio joga com o Criciúma na Arena. A grande notícia é que não joga o Barcos. A probabilidade dele não jogar é grande. E isso dá um certo alento para quem, como eu, acha que o Barcos pode ser qualquer coisa menos jogador de futebol. Então, vou estar na Arena para ver como será um Grêmio sem Barcos. O Pará talvez não vai jogar, mas quem sabe o substituto dele faça algo um pouco mais do que o Pará faz. Eu não acho que fará, mas em todos os casos vou estar lá para conferir. Bom fim de semana a todos e que vençam os melhores no Campeonato Brasileiro. Eu volto segunda-feira.